Nos últimos meses, um movimento sutil, quase despercebido pelo grande público, reacendeu um velho dilema brasileiro: quem controla as riquezas do nosso subsolo? Uma simples postagem da Embaixada dos Estados Unidos, exaltando a biodiversidade da Serra de Caldas, aqui em Goiás, poderia passar como uma ação turística ou diplomática rotineira. Mas por que exatamente agora? Por que exatamente sobre essa região específica? E o que há por trás de uma paisagem aparentemente inofensiva? O que muitos não sabem é que a Serra de Caldas repousa sobre um território de alta sensibilidade geológica e estratégica. E mais importante, indícios de reservas de terras raras, um dos recursos mais cobiçados no século XXI. Mas afinal, o que são essas terras raras e por que elas estão se tornando o novo petróleo da era digital? As terras raras são um grupo de 17 elementos químicos essenciais à base tecnológica do mundo moderno. Elas estão em nossos celulares, carros elétricos, painéis solares, turbinas eólicas, sistemas de mísseis, satélites, baterias e até em equipamentos médicos de ponta. Ou seja, sem elas, a economia verde e o aparato bélico do Ocidente simplesmente iria se colapsar. Hoje, cerca de 85% de todo o refino global dessas substâncias estão nas mãos da China. Isso acende um sinal de alerta profundo nos Estados Unidos e em seus aliados, que veem nesse monopólio um risco direto à sua autonomia tecnológica e militar. E onde entra o Brasil nessa história? Nosso país está entre os 10 com maiores reservas potenciais de terras raras do planeta, muitas delas ainda não exploradas. Mas então, por que essa movimentação norte-americana justo agora? Bom, nos bastidores da diplomacia cresce a percepção de que o Brasil, por sua riqueza geológica e sua instabilidade política, se tornou um território vulnerável à influência estrangeira sobre seus recursos naturais. E há um histórico recente que reforça essa leitura. Por exemplo, na cidade de Catalão, a poucos quilômetros dali e daqui onde eu estou, está uma das maiores minas de nióbio do mundo, hoje sob controle da empresa CEMOC, de capital chinês. Embora o nióbio não pertença ao grupo das terras raras, sua exploração massiva por um potencial rival dos Estados Unidos serve de alerta. Será que o mesmo acontecerá com as terras raras brasileiras? A pergunta que os Estados Unidos parecem se fazer é clara: vamos assistir novamente a China consolidar o controle sobre mais uma cadeia estratégica, agora em pleno território sul-americano? E a resposta, ao que tudo indica, tem motivações silenciosas, como visitas diplomáticas, acordos com setores críticos e inclusive sobretaxas econômicas contra o Brasil, como as aplicadas recentemente sobre o aço e o alumínio e também agora os 50% sobre as exportações de produtos brasileiros e importação nos Estados Unidos. Mas há outro aspecto ainda mais sensível nessa disputa: o meio ambiente e os indígenas. A Serra de Caldas é uma área de proteção ambiental com nascentes do cerrado e biodiversidade única. Qualquer atividade mineradora ali pode gerar danos irreversíveis. E mais além, outras reservas de terras raras brasileiras, especialmente na Amazônia Legal, estão localizadas em áreas sobrepostas a terras indígenas ou em regiões sob proteção constitucional. Você já ouviu falar no marco temporal? Essa tese jurídica tenta limitar os direitos dos povos indígenas às terras ocupadas até 1988. E, se aprovada, pode abrir caminho para a exploração mineral em áreas hoje intocadas. É uma coincidência ou há um interesse econômico oculto por trás da judicialização desses territórios? A mineração em terras indígenas é uma linha vermelha internacional, mas no jogo geopolítico aqui, onde cada grama de neodímio ou lantânio pode valer mais do que barris de petróleo, essas barreiras podem ser reinterpretadas como
empecilhos ao progresso. E esse é um discurso que vem ganhando força, o da transição energética verde, que, ironicamente, pode devastar florestas em nome do meio ambiente. E nesse tabuleiro tenso, o Brasil está no centro. Mas quem move as peças? Será que temos hoje política externa, controle tecnológico e soberania institucional suficientes para negociar com autonomia a exploração desses recursos? Ou continuaremos a ceder silenciosamente nossas reservas mais estratégicas, ora à China, ora aos Estados Unidos? A disputa pelas terras raras não é apenas sobre economia, sobre mineração, é uma disputa por futuro, poder e independência. E talvez a pergunta mais urgente que a gente brasileiro deve se fazer é: o Brasil vai continuar exportando minério bruto e comprando tecnologia cara, ou finalmente assumirá seu lugar como potência mineral e talvez tecnológica, com soberania e estratégia? Essa é uma pergunta que nos devemos fazer.